Agora vamos voltar para o caso do Xandão e do STF, que é a cereja do bolo desse vídeo. Vamos primeiro recuperar um Twitter do PT de 2016. Ministro golpista Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. Veja aqui. Isso aqui foi publicado pelo PT, como você está vendo. Quem publicou isso foi o Jeffrey Chikine, ou seja, é sempre bom a gente relembrar como as coisas que foram ditas, com as coisas que foram ditas no passado e como a política é suja. Porque o cara muda de lado, fala, é amigo de quem ofendeu, é defensor agora. Porque quem está defendendo o Moraes nesse exato momento é a extrema esquerda. A esquerda centro, e o centro pulou do barco. E como eu falei para vocês, a Globo está em uma... Eles estão incansáveis. Agora vem a Júlia do Alibi. Olha o que ela falou. Ministro do Supremo não é intocável. O vilão de ontem vira herói hoje, para logo virar vilão novamente. Preservar as instituições é o maior ato de heroísmo. Essa indireta, barra direta, teve alvo claro. E agora vem o Holiday e fala exatamente a minha conclusão. Presta atenção no que ele vai falar aqui pra gente. Presta atenção. A Globo decidiu que quer derrubar Alexandre de Moraes. Fático. Nós que temos feito essas matérias todas sobre ministros do Supremo, a gente ouve assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Não é um ataque. Essa parte é repetitiva, mas vale a pena. Você vai ter um comentário dele já já. Cumprindo o nosso papel. Se eles não cumprem os deles, a gente não pode fazer nada. O fato é que a gente cumpre o nosso papel. Nosso papel como imprensa é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa o recurso público. A nossa missão não é com A ou B. A nossa missão é com o leitor, com o ouvinte, com o assinante. Nós estamos aqui para isso. Essa é a função do jornalismo. Nós também sabemos que para fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra. Tem coisas que nós, como jornalistas, não podemos fazer. É assim. Agora, para cumprir a nossa missão tem que ser assim. Além desse comentário de Malu Gaspar, hoje, no dia de Natal, somente hoje, o Globo lançou 3 artigos bombásticos. O primeiro é de Júlia do Alibi, que também é comentarista da Globo News, e diz o seguinte: Ministro do Supremo não é intocável. O vilão de ontem vira herói de hoje, para logo virar vilão novamente. Preservar as instituições é o maior ato de heroísmo. Você acha que acabou por aí? Não acabou, porque também tem outro artigo de Malu Gaspar. A democracia não precisa de heróis. Fazendo aí, claro, uma menção aos ministros do Supremo, que acham que são super-heróis da democracia contra os ditadores. E, por fim, Merval Pereira dizendo: comedimento não tem sido característica do Supremo. Tic-tac. Feliz Natal, galera. O sistema quer derrubar. Cada vez isso fica mais claro para todo mundo, né? Mas vamos seguir que vai ficar mais legal. Agora começa a articulação de fato. Após caso Master, senadores protocolam pedido de impeachment contra Moraes. Representação se baseia em denúncias vinculadas pela imprensa de que o ministro do STF teria intercedido junto ao Banco Central em favor do Banco Master. Perfeito? Isso você já viu essas manchetes em outros momentos da história brasileira e nada se deu. Beleza. Suspeitas de corrupção de Moraes impulsionam pedido de impeachment. Beleza? Temos mais um ponto, mas você também já viu essas manchetes que não deram grandes frutos. Agora você vai entender o porquê que agora, neste exato momento, é possível que a gente imagine que deve acontecer alguma coisa e não deve ser mais uma vez que tudo vai acabar em pizza. Presta atenção nas colocações desse indivíduo, em seguida eu vou te explicar de forma mais aprofundada o porquê que agora é o momento. Ele ficará no STF até 2055. E aí por que Carmen Lúcia e Gilmar Mendes estão apagados? No STF aparelhado nos próximos 20 anos. Você tem aí o Panteão Brasileiro, né? O quadro do STF. Você está vendo aí o ano que eles saem, o ano de aposentadoria. Se o Jorge Messias for aprovado, ele ficará no STF até 2055. E aí por que Carmen Lúcia e Gilmar Mendes estão apagados? Porque a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes sairiam na próxima gestão. O próximo presidente que ganhar, ele iria escolher o ministro no lugar da Carmen Lúcia e no lugar do Gilmar Mendes. Mas o que está sendo conversado agora nos bastidores é que eles saem em 2026 para que seja o Lula a indicar
esses ministros e não o próximo governo. Qual que é o reflexo disso? Um STF aparelhado nos próximos 20 anos. Até 2030, Lula e Dilma teriam indicado ali 8 ministros dos 11. E a gente já está descontando o Fux, porque o Fux foi indicado pela Dilma, mas já não está votando com eles mais. Até 2040, 7 ministros. Até 2050, garantido 4 ministros. Então o jogo não é só eleitoral, o jogo é também o aparelhamento depois que o Lula sair do poder. Ele vai se manter blindado por muito tempo, caso Carmen Lúcia e Gilmar Mendes saiam agora em 2026, inclusive ventilando a hipótese do Gilmar Mendes voltar para a política, se candidatar a alguma coisa. Entenderam, meus amigos? Entenderam por que que agora é o momento certo? Porque se você começa um processo de impeachment ali para o primeiro, segundo trimestre de 2026, esse processo só acaba no final ou em 2027. Provavelmente em 2027. A gente não tem muita experiência de como é o processo e como vai ser o processo detalhado e a rota temporal para fazer o impeachment de um ministro do STF, porque nunca foi feito. Mas se a gente pegar como aconteceu com a Dilma, vai rolar papo de quase ou de literalmente um ano. E qual que é o ponto? Se você tira o Xandão em um espaço de um ano, você já consegue engatilhar outro impeachment, por exemplo, para o Toffoli, para um Flávio Dino da vida. Flávio Dino talvez seja difícil, vai ter que pegar a parte ideológica dele ali, mas não sei se vai encontrar alguma coisa, porque ele está muito pouco tempo, eu não sei se ele tem tanta articulação por baixo. Mas o Toffoli não vai ser difícil você usar o mesmo mecanismo, as mesmas razões que você derrubou o Xandão para derrubar o Toffoli. E o que acontece? Você vai ter 2 cargos vazios para o novo presidente, mais 2 outros cargos vazios que estão na rota caso a negociação não aconteça. E o meu ponto é muito simples. Tem um risco para isso, porque se o Moraes perceber que ele vai ser impeachmentado nessa estratégia, ele pode preferir pular do barco. Eu não acho que faz parte do feitio do Moraes pular do barco, ele vai acreditar que ele vai ganhar até o final, porque ele tem feito até grandes vitórias, ganhou até contra o Trump, porque na história pouquíssimos foram os casos. Eu sei que tem gente que fala que nunca teve nenhum caso da Magnitsky caindo, mas eu sempre falei que sim, tem caso da Magnitsky caindo, mas é muito raro, tá? São casos muito específicos e muito raros. E o do Xandão é mais raro ainda, porque foi um caso que o indivíduo não mudou a postura e mesmo assim teve a revogação da Magnitsky. Ou seja, o ego dele tá acima da lua, assim, zero dúvidas. Ou seja, ele vai pro pau até o final. Isso é bom porque ele segura o cargo dele, que vai para o próximo presidente, que é o grande objetivo. Mas se o Lula conseguir articular para indicar mais 2 indivíduos para a cadeira do STF, considerando o Messias também vai para 3, ele realmente blinda o STF nos próximos 20 anos. Ou seja, ou a gente aprende a fazer impeachment para colocar bons ministros e também para ter um efeito dissuasório para os ministros não se sentirem deuses, ou a gente vai virar uma ditadura, a gente vai virar uma autarquia. Simples, é impossível. O nível e a forma que os ministros estão se portando hoje no Brasil é como se fosse uma ditadura, como se não tivesse regra, como que eles criassem a lei ao seu bel prazer. Ele aplica uma lei para o indivíduo, ele aplica outra lei para outro indivíduo, a bel prazer, ao bel benefício próprio. Então o sistema percebeu isso e ele entende que a vaca vai ser sequestrada se eles deixarem isso acontecer. E esse é o timing perfeito. Considerando que o processo vai levar mais de um ano, eles podem começar agora, no primeiro trimestre, segundo trimestre de 2026, depois do recesso, que aí o cargo vai ficar disponível para o próximo presidente. Isso é muito relevante a gente observar e foi um dos grandes motivos que a direita não conseguiu tração, porque alguns analistas, especialistas, estrategistas da direita, eles apoiaram na frente das cortinas, mas nos bastidores eles trabalharam para travar o impeachment, porque eles não queriam dar mais uma cadeira para o Lula. Então existiu esse motivo. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, eu tenho um grande convite para você, que é para você entrar na comunidade do WhatsApp. Lá nessa comunidade eu te informo as principais notícias por áudio, faço os comentários que eu não faço aqui no YouTube por questão de censura, sabe bem como que é isso, e também aviso de todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube. Dessa forma você vai ficar completamente informado, também vai conseguir compartilhar facilmente meus vídeos dentro do WhatsApp. Dessa forma a gente consegue informar mais brasileiros e salvar o país em 26. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E até a próxima.